O país que Deng criou. Esconda sua capacidade, espere a oportunidade. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, líder comunista chinês, 22 de agosto de 1904 a 19 de fevereiro de 1997. Nasce em Guangzhou e, aos 16 anos, vai estudar na França, onde adere ao Partido Comunista Chinês. De 1925 a 1926, vive na União Soviética. De volta à China, organiza forças a favor de Mao Tse-tung e participa entre 1934 e 1935 da Longa Marcha em que 90 mil comunistas se deslocam 9.600 quilômetros para o norte do país em protesto contra o governo de Chiang Kai-shek. Sistema livre de mercado. O socialismo de mercado é um conceito utilizado pela China para definir seu sistema econômico em processo de transição de uma economia planificada para uma economia de mercado. Embora essa transição econômica tenha sido iniciada ainda no governo Mao Tse-tung, o conceito de socialismo de mercado passou a ser utilizado apenas em meados dos anos 1980 e amplamente difundido apenas nos anos 1990. Atualmente, Cuba declara adotar este modelo, enquanto a China defende ter uma típica economia de mercado, embora regulada pelo Estado. Teoricamente, o chamado socialismo de mercado consiste em uma economia de mercado onde a regulação, orientação e iniciativa do Estado se sobrepõe à iniciativa privada. A China, ao contrário que Karl Marx pregava, conseguiu mudar seu sistema econômico sem mudança no sistema político. A economia da República Popular da China se tornou um socialismo de livre comércio e com um sistema político ditatorial, ou seja, apenas um partido. Substituição da influência na Ásia. Gradualmente e de forma silenciosa, a China foi aumentando sua influência no continente asiático. Antes, a União Soviética dava um apoio militar no período onde ocorriam grandes guerras. Hoje a China cresce de forma intensa e tem uma população maior que a soviética. Controle de natalidade. O controle da natalidade na China é feito a partir da política do filho único, onde um casal só pode ter um filho. Com isso, as autoridades visam controlar o número de habitantes na China. O problema se deve ao fato de que as famílias chinesas preferem os filhos homens, já que cabe a eles a obrigação de sustentar os pais na velhice, enquanto as filhas se afastam do núcleo original ao se vincular à família do marido. A preferência pelo sexo masculino é reforçada pela expansão do mercado de trabalho capitalista, que proporciona uma remuneração média mais alta aos homens que às mulheres, em contraste com o nivelamento salarial implantado pelo comunismo, em decadência. Também é comum mulheres fazerem uma seleção de sexo do bebê pelo pré-natal ou ultrassom, abortando no caso de ser uma menina, ou abandonando-a logo ao parto. Aspectos positivos. Sendo as autoridades com a diminuição da população, haverá mais comida, mais riqueza, moradia e uma educação melhor para todos. Aspectos negativos. Com a preferência dos filhos homens, a diferença entre homens e mulheres é muito grande, cerca de 100 mulheres para 117 homens. Isso pode dificultar o casamento e o governo pode resolver aproveitar o excedente masculino para alguma aventura militar, convencendo os jovens solteiros a dar um sentido à vida por meio de sacrifício pela pátria. A classe média e o governo. Para evitar protestos, a classe média foi cooptada pelo Partido Comunista. Os pequenos empresários são convocados para fazer parte da estrutura do PC, o que lhes traz muitas vantagens. Conseguem comprar imóveis, têm acesso a uma melhor distribuição de seus produtos. A questão é se algo como a revolta dos estudantes na Praça da Paz Celestial, Tiananmen, pode acontecer de novo. Com os jovens apoiando o governo, me parece que não a curto prazo. Êxodo rural chinês. Com a grande industrialização das cidades chinesas, a população jovem está deixando o campo, a agricultura para trabalharem nas indústrias. Com isso, estão ficando apenas a população mais idosa, que tiveram uma vida inteira no campo.
A agricultura ainda é um meio bastante tradicional, pouco aberto a inovações tecnológicas, o que faz o preço se elevar e não ficar competitivo com os alimentos importados.